Bem, pessoal, então, abordando aqui a questão do artigo 96, parágrafo 11, nós sabemos que esse dispositivo traz uma regra imunizadora aos partidos políticos por conta de atos ilícitos praticados pelos seus candidatos, pelos seus filiados ou dirigentes. E aí o que acontecia? Ministério Público, partidos opositores, candidatos opositores, coligações adversárias, ajuizavam as ações de condutas vedadas contra os candidatos, contra os partidos, contra os agentes públicos beneficiários ou responsáveis. E aí os juízes aplicavam a multa aos partidos políticos também, porque é isso que diz o artigo 73, no parágrafo 4º e 7º, manda aplicar multa a quem se beneficia. Nós vimos, inclusive, que há essa tendência de objetivação da responsabilidade. E os advogados de defesa passaram a dizer, olha, o novo parágrafo 11 do artigo 96 da mesma lei das eleições imuniza as agremiações. Portanto, essa aplicação de multa é indevida. O TSE, entretanto, disse, olha, no caso das condutas vedadas, há disposição normativa especial, expressa. E, portanto, a norma específica, a despeito de ser cronologicamente anterior, prevalece sobre a norma geral posterior, tá bom? Então, vamos ver aqui exatamente esse precedente. A norma prevista no artigo 73, parágrafo 8º da Lei 9.504, que estende aos partidos, coligações e candidatos beneficiários das condutas ilícitas as sanções do parágrafo 4º do aludido preceito, tem caráter específico, por estar relacionado com as hipóteses de conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, caso dos autos. A seu turno, o artigo 96, parágrafo 11 da citada lei, incluído pela Lei 13.165 de 2015, é direcionada a condutas de ordem geral, segundo o critério da especialidade, diante da aparente antinomia normativa, as normas especiais devem prevalecer sobre os regramentos de natureza geral. Diante das circunstâncias verificadas nos autos e com base nesses fundamentos, o pagamento de multa pelo partido é medida que se impõe, em razão da incidência da norma prevista no artigo 73, parágrafo 8º da Lei 9.504 de 97. A propósito, este tribunal já deliberou no sentido de que a multa imposta pela prática de conduta vedada deve ser aplicada individualmente a partidos, coligações e candidatos responsáveis nos termos do artigo 73, parágrafos 4º e 8º da Lei das Eleições, tá bom? Então, atenção a esse precedente importantíssimo. Duplicação da pena de multa em caso de reincidência. O artigo 83, parágrafo 6º da Resolução TSE 23.610 de 2019, diz que a pena de multa vai ser duplicada em cada caso de reincidência. E o que é a reincidência para fins de condutas vedadas? É a intimação da sentença condenatória ou do acórdão condenatório. Não se exige trânsito em julgado para reincidência eleitoral, tá bem? Isso é importantíssimo, meus amigos, porque é diferente do critério penal, beleza? Isso está na resolução 23.610 do TSE. Agora, percebam o seguinte: embora a lei, a resolução, diga que a cada reincidência a pena vai ser duplicada, o TSE entende que a partir da segunda condenação, ou seja, na reincidência, é possível já aplicar a pena no seu patamar máximo,
diante da capacidade econômica do requerido. Então, praticou a primeira conduta vedada, foi condenado, intimado, praticou a segunda, processado na condenação, o juiz já pode aplicar a pena de multa no seu patamar máximo, tá bom? Isso daí já vem também consagrado na jurisprudência do TSE. Reincidência, como eu disse, para fins eleitorais, artigo 83, parágrafo 11, que diz: para a caracterização da reincidência de que trata o parágrafo 6º, não é necessário o trânsito em julgado de decisão que tenha reconhecido a prática de conduta vedada, bastando existir ciência da sentença ou do acórdão que tenha reconhecido a ilegalidade da conduta. E o TSE vem entendendo que não há ilegalidade em aplicar a pena máxima nos casos de reincidência. Aplicada a multa no patamar máximo em virtude de reincidência da conduta, não há falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ok? Necessidade da prova direta ou indireta do beneficiário da conduta. Claro, nós estamos tratando de direito punitivo, direito sancionador. E em todo direito sancionador, você precisa demonstrar a participação direta ou indireta do agente. Participação direta com a presença física, o comportamento material, concreto. E também a participação indireta, ou seja, o intelectual, o autor intelectual do fato, aquele que, ainda que não tenha sido o autor intelectual, mas que, tomando ciência de que aquele comportamento ilícito seria praticado e lhe beneficiaria, nada fez para sustar, para impedir o comportamento. E mais, decisões recentes do TSE, agora de 2019, inclusive na área de conduta vedada, de Caixa 2, de captação ilícita de sufrágio, apontando uma nova diretriz hermenêutica, dizendo: olha, se você tem a participação de pessoas ligadas intimamente ao candidato, por vínculo de parentesco, por vínculo familiar, ou por vínculo de extrema confiança, como no caso de esposa, de pai, de mãe, de filhos, de irmãos, de cabos eleitorais próximos, de dirigentes partidários ali íntimos, que fazem parte da sua estratégia eleitoral, é possível condenar o candidato na conduta vedada, com base nas presunções e indícios a que se reporta o artigo 23 da Lei Complementar 64/90. Esse dispositivo, inclusive, pouca gente sabe, mas já foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. Então, não há dúvidas, meus amigos. Pode condenar com base nessa participação indireta. E eu trago aqui até para vocês alguns precedentes. Então, vamos começar aqui pela teoria geral, de que você só condena, claro, com a prova da participação direta. Olha só, a prática da conduta vedada exige a comprovação da responsabilidade do agente público pelo cometimento do ato. A presunção de veracidade advinda da revelia não é absoluta, cabendo ao magistrado sopesar os fatos narrados na inicial em cotejo com as provas produzidas, a fim de formar sua livre convicção. Em caso inexiste nos autos prova de que o representado tenha praticado a participação material, anuído ou autorizado a divulgação das reportagens impugnadas na página eletrônica da Prefeitura. Recentemente, o TSE julgou o caso muito didático sobre o assunto, em que apontou a possibilidade de utilização de indícios para a comprovação da participação direta ou indireta do candidato ou de seu consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral.
reforçando a tese de que é vedada apenas a condenação baseada em presunções, sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos. No caso, disse a Corte, são elementos capazes de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a ciência do candidato quanto à operação de captação de sufrágio. 1. O local em que ocorreu a oferta e a promessa de vantagens em troca de votos. O envolvimento direto ou indireto de pessoas ligadas ao candidato por vínculos político e familiar. 3. Relação contratual da autora da conduta com o governo estadual. Então, percebam aí, de fato, como é algo, eu diria, que quebra alguns paradigmas, trazendo mais ainda para a justiça eleitoral o princípio da primazia da realidade sobre as formas. Durante muito tempo, a justiça eleitoral, talvez até num ranço muito garantista, exigia essa participação direta, concreta. E aí, candidatos bem assessorados conseguiam escapar exatamente nessa tese de ausência de prova. E essa nova visão é a mais consentânea com a finalidade do Instituto e com o fim das normas do direito eleitoral, que são garantir efetivamente a lisura do processo eleitoral. Tá bom? Então, vamos avançar aqui. Mais um caso concreto ocorrido no município de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Eu, certa vez, estava afastado para o mestrado. Quando retornei, me deparei com um procedimento de improbidade. Eu era promotor da improbidade lá no município, junto com outros 2 colegas. E aí, o que aconteceu? O outro colega já tinha ajuizado a ação de improbidade e estava lá com o despacho de arquivamento. Porém, o que aconteceu no caso concreto? Pessoas da Secretaria de Saúde iam entregar cadeiras de roda, medicamentos, auxílios sociais à população carente. E, nesse meio tempo, lá nas visitas, eles levavam lá os panfletos de candidato, adesivos de candidatos, batiam fotos, faziam galhofa no grupo de WhatsApp. Olha, bate foto, mas não aparece, faz aquela conversa bonita, etc. E estava lá a fotinha da mulher, da senhora enferma, com lá os candidatos ao Senado da República. Eu, então, chamei o feito à ordem e disse, veja bem, a ação de improbidade foi ajuizada contra os servidores, mas o político beneficiado com aquele comportamento, já que a lei de improbidade diz que também o beneficiado pelo comportamento ilícito deve ser processado. Fui analisar os autos e, a priori, não havia nada que apontasse a participação dos 2 senadores, que foram, inclusive, eleitos. Um depois virou até presidente do Senado, do Congresso. Foi o que eu fiz, por cautela e por desencargo de consciência. Requisitei ao partido político e ao TRE cópia de toda a propaganda eleitoral feita na TV e no rádio pelos candidatos. Por quê? Se eles tivessem utilizado na sua propaganda aquelas imagens, não poderiam alegar, como alegaram, que eu não sabia que isso aconteceu. Isso foi um ato voluntário lá dos agentes públicos. Eu jamais compactuaria com um comportamento desse, etc. Recebi o material, analisei em toto e, de fato, não havia o uso das imagens. Portanto, eu não poderia, sem nenhum outro elemento, presumir a participação ou ciência, já que eram pessoas que não tinham qualquer ligação, qualquer vínculo com os senadores. E aí, nesse caso, eu tive que arquivar como arquivei sem qualquer problema, né? A gente tem que ter coragem para processar, coragem para investigar, mas também tem que ter coragem para arquivar quando não existirem provas. Não é porque é político que é necessariamente bandido, embora a gente tenha sempre que olhar com todas as cautelas esses tipos de ilícito em
e em especial à luz dessa teoria da participação indireta. Beleza? Tranquilo então, meus amigos, vamos em frente, tá aí o material, a senhorinha aqui idosa, convalescendo, e as pessoas lá da secretaria com a foto aqui, só adesões e mais adesões, todo mundo rindo, que a senhora na cama e tome adesivo na mão da mulher, né? E aí o contato de WhatsApp. Suênia, vocês não saiam das fotos, só os familiares. Tira as luvas e máscaras. Ok, como foi? Tem que tirar foto? 15h45, que eram os números dos senadores, né? Aí depois da visita, faz aquela conversa bonita. Lógico, sim, não venha de farda. E vamos usar adesivos e dar adesivos também aos familiares e tirar fotos. Muito bem. E a importância da caracterização da participação direta ou indireta é fundamental para que nós diferenciemos a conduta vedada do abuso de poder político. Porque no abuso de poder político, no abuso de poder econômico, eu não preciso comprovar que o agente participou direto ou indireto. Eu só preciso demonstrar, que aquele comportamento foi grave. 2, que aquele comportamento beneficiou o candidato processado. Se eu consigo demonstrar isso, ele vai ser condenado em sede de abuso de poder e vai ter o seu mandato cassado, meus amigos. Não há dúvidas disso, essa é a jurisprudência consolidada no âmbito do TSE. Vejam aqui um precedente. Na apuração de abuso de poder, não se indaga se houve responsabilidade, participação ou anuência do candidato, mas sim se o fato beneficiou. Assim, na espécie é inócua a discussão sobre a suposta anuência do prefeito e da candidata supostamente beneficiada com a conduta perpetrada pela secretária de Assistência Social. Essa decisão, meus amigos, é antiga, de 2012, mas no livro eu trago decisões de 2018, 2019 e até de 2020, apontando exatamente a manutenção desse entendimento, tá bom? Outra característica importantíssima das condutas vedadas diz respeito à incidência temporal não uniforme e prazo decadencial uniforme. O que é isso? Se vocês forem olhar, via de regra, há um silêncio normativo sobre a partir de quando as condutas vedadas vão incidir. E no silêncio da lei, presume-se que as condutas incidem durante todo o ano eleitoral. Assim é com 73, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, parágrafo 10, inciso 4º. Mas nós temos disposições que são limitadas temporalmente. Veja os artigos 77, que fala de 3 meses antes da eleição, ser proibido o comparecimento de qualquer candidato à inauguração de obra pública. Vejam 73, inciso 5º, que limita temporalmente a questão das contratações pelo poder público ou demissões. Vejam o artigo 73, inciso 6º, que trata da publicidade institucional também. Vejam 73, inciso 7º, que trata dos gastos com publicidade institucional. Então, nós temos aí um período de incidência não uniforme, mas que no silêncio da lei é interpretado como sendo durante todo o ano eleitoral. A despeito disso, nós temos um prazo decadencial. Se a ação de conduta vedada não for ajuizada até a data da diplomação, decaiu e não pode mais ser apurado a ação conduta vedada. Porém, isso não significa dizer que na AIME, que pode ser ajuizada até 15 dias depois da diplomação, as condutas vedadas praticadas anteriormente não possam ser objeto de análise por força da cláusula da corrupção presente no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição
Federal, tá bom? Então, é importante estar atento a isso. Eu faço aí um parâmetro, no livro eu faço mais uma tabela mais pormenorizada disso, mas a gente aqui já tem uma noção. E por fim, para finalizar, a gente tem aí a questão da aplicabilidade indiscriminada. As condutas vedadas incidem sobre todas as esferas administrativas, meus amigos. Não interessa o tipo de pleito eleitoral em que está ocorrendo. A exceção ocorre somente quando a lei diz expressamente que aquela conduta vedada está restrita à circunscrição da eleição, no caso. Tá bom? Muito cuidado. A polêmica doutrinária, a divergência, o professor José Jairo Gomes discorda desse meu entendimento, mas eu não consigo entender como que no ano de eleição municipal você vai limitar, por exemplo, a vedação do uso promocional da distribuição de bens de caráter social somente ao município. Quer dizer, então, se o governo do estado fizer uma distribuição promovendo um pré-candidato a prefeito, não vai haver a conduta vedada? Eu não consigo compreender assim, embora precise, né, respeitar aí a grande referência do direito eleitoral brasileiro, tá bom? Então a gente tem as exceções, inciso 5º, inciso 6º, alíneas B e C, e inciso 8º do artigo 73, tá bom? E aí, no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai começar a estudar as hipóteses legais das condutas vedadas, tá bom? Então, aguardo vocês, espero que tenham gostado aí desse primeiro bloco de aula e vamos em frente. Um grande abraço e até a próxima.